Vamos lá, então? Vamos lá. Bom, primeiro, meu boa tarde a todos, né? Você não está aparecendo, Luciano. Opa! Então, vamos de novo. Onde é que está? Aqui. Certo. Vamos lá, então. Pessoal, primeiro, meu boa tarde a todos, né? Ou boa noite já para alguns, né? Para quem está mais no norte do país, aí já certamente já é mais escuro, mais noite. Meu nome é Luciano Cheve, eu sou diretor de negócios da autoridade certificadora SafeWeb e hoje é dia 23 de abril de 2020. Eu vou atuar hoje na condição de mediador de um debate que discutirá a evolução... Só deixa eu fechar uma janela aqui. A evolução do mercado para a saúde digital após a pandemia. E para esse debate, a gente reuniu seguramente alguns dos melhores profissionais brasileiros em suas respectivas áreas. Eu quero saudar aqui, então, primeiramente, o Dr. Eduardo Neubar Trindade. Ele é presidente do Conselho Regional de Medicina aqui do Rio Grande do Sul, o CREMERS, né? Também Luiz Gustavo Gasparini Chiatacchi, que é o presidente da SBIS, a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde. O doutor Renato Sabatini, que é o nosso anfitrião aí com a ferramenta, com o Zoom, né? O doutor Renato, inclusive, foi um dos fundadores da SBIS, né? Foi presidente do Instituto EduMed, foi vice-presidente do Instituto Health Level 7, o HL7, e SEO da Sabatini Consulting. E me permita uma brincadeira aqui agora, Renato, conversando com uma pessoa aí que ambos conhecemos, ela falou o seguinte, não, você está com o Renato, você está com a enciclopédia, né? Está com quem aí sabe tudo. E também o doutor Fabiano Menck, né, que além de um grande amigo, né, advogado, ele é professor de Direito da Federal do Rio Grande do Sul, aqui da URGS, possui vasta experiência em consultorias no âmbito da regulamentação da SCP Brasil, e todas as questões relacionadas a documentos eletrônicos, assinaturas eletrônicas e soluções de segurança. Além disso, ele foi procurador-geral do ITI, que é o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. Então, é um cara que sabe tudo desse meio aí das assinaturas digitais, validade jurídica de documentos eletrônicos e tal. Preciso aqui também destacar alguns apoiadores aí do nosso webinar. A Dr. Mob, né, na presença do Regis, que eu não sei se está presente aqui, mas é um parceiro assim, de bastante competência. O Dr. Mob é um software médico para clínicas e que já está pronto, inclusive, para integração aí com telemedicina, né? E, além disso, além do Dr. Mob, o Safe for Health, né? Na pessoa do Diego Maineri, que é o head da operação. O Safe for Health é uma solução que permite a geração de prontuários médicos eletrônicos e já leva embutido a questão do certificado digital, né? A quantidade que a clínica, que o hospital necessitar. Bom, isto posto, senhores, eu gostaria, então, de falar sobre a questão do coronavírus, mas dando um enfoque um pouquinho diferente aí na nossa conversa. Nós trataremos dos impactos positivos do Covid-19 no mercado da saúde, principalmente no mercado da saúde digital. Queremos discutir sobre oportunidades, as dificuldades, a legalidade, o potencial de crescimento do mercado da telemedicina após o fim do estado da pandemia. Para iniciar, né, o nosso debate, eu gostaria de convidar o Dr. Eduardo Trindade, né, que é o presidente do CREMERS, para fazer suas considerações iniciais e me responder alguma pergunta, né? Dr. Eduardo, o presidente Jair Bolsonaro sancionou na semana passada a Lei 13.989, que autoriza a prática da telemedicina para todas as áreas da saúde, enquanto durar aí a epidemia do coronavírus. Como é que o CREMERS, como é que o Conselho Federal está vendo essa situação da Lei 13.989 da telemedicina e o futuro disso após a crise aí do Covid? Não estamos ouvindo. É. Seu microfone está aberto.
vamos lá. Enquanto o doutor Eduardo aí se reorganiza com a questão do som, né? Tecnologia tem disso. Deixa eu, então, passar a palavra para o doutor Fabiano Menck. Acho que não foi. Conseguiu agora? Agora estamos escutando? Sim, agora sim. Muito boa noite. Era um problema técnico pequeno ali. Luciano, parabéns pela iniciativa. Eu gostaria de saudar realmente a SafeWeb por essa iniciativa. É um prazer estar com o professor Sabatini novamente aqui nessa semana. O Kiataki também aqui novamente para discutir. E o Dr. Menck, professor Menck, do Direito. Realmente, como foi colocado ali na tua introdução, um ponto positivo dessa pandemia do coronavírus é que ela catalisou de forma extraordinária o processo da telemedicina, né? A telemedicina certamente veio para ficar, é uma tecnologia que certamente, passada a pandemia, vai ser incorporada à rotina dos consultórios, à rotina dos ambulatórios, à rotina de todo atendimento médico, realmente veio para ficar e, principalmente, começou de uma forma atabalhoada e meio desordenada agora e está surgindo um certo regramento que vai beneficiar, eu acredito, a todos. Então, por isso que agora, respondendo a tua pergunta, como eu perdi um tempo agora com a falha no sistema, certamente essa lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro para esse período de pandemia, certamente ela vai permanecer no segundo tempo. Todos nós estamos vendo benefícios que a telemedicina pode trazer. Como nós já conversamos anteriormente, a telemedicina já era muito utilizada na prática médica diária, né? Isso que agora ela vai estabelecer de uma forma até mais concreta e principalmente na questão da relação médico-paciente, que ela não estava estabelecendo antes. Era muito claro, ela já era utilizada na teleradiologia, já era utilizada na teleinterconsulta, os colegas normalmente ligavam, eu já cansei de tirar foto, eu me lembro dos meus primeiros plantões, logo depois de formado, tirava uma foto do eletrocardiograma de alguém, mandava para um colega para me ajudar a interpretar aquele eletrocardiograma. Então, por isso, mas o que agora veio facilitar com a pandemia do coronavírus é que essa tecnologia foi realmente incorporada pelos médicos na sua prática diária. Por quê? Principalmente para facilitar o acesso dos pacientes. Agora nós temos que ver quais é que são os desafios, tanto dos médicos, quanto dos prestadores, quanto das empresas certificadoras, como que a gente vai garantir segurança para esse processo, gerando, claro, sempre pensando no benefício do paciente e facilidade ao profissional médico, para ele também ter interesse em se utilizar dessa ferramenta. Principalmente porque ela foi incorporada agora nesse momento, e historicamente até nós éramos contrários à incorporação da forma que iria ser feita pelo CFM em 2018. Não, porque agora realmente se viu aonde que ela facilita e realmente está prestando principalmente um grande serviço para a sociedade e principalmente para os pacientes, né? Tanto pacientes do sistema suplementar de saúde, aqueles convênios particulares, como certamente ela já está sendo de uma forma mais lenta, mas está sendo inclusive incorporada no Sistema Único de Saúde. Mas obrigado, Luciano, essas são minhas considerações. Eu entendi. Para a gente poder, digamos, balizar alguns conhecimentos aqui, doutor Eduardo, a gente tem aqui alguns profissionais da área da medicina, mas a gente também tem alguns profissionais de outras áreas aí que estão vendo nesse segmento uma oportunidade aí de gerar negócios, né? Então, para que a gente possa entender, né, nós, enquanto leigos, né, o que pode, o que não pode na telemedicina. Existem assim, todas as áreas são liberadas, todas as especialidades são liberadas, não são? Como é que funciona isso? Nesse momento, como foi feito quase de uma forma para atender uma demanda da pandemia, foi extremamente flexibilizada e não foi feito um regramento claro do quase o que não pode, né? Na verdade, vai depender muito quase do bom senso do profissional médico para garantir isso, porque isso é para beneficiar nesse momento, para evitar que os pacientes circulem de forma desnecessária na sociedade, para que não se exponham a riscos. Então, principalmente, na verdade, que antigamente que a gente confunde um pouco aquela discussão da resolução de 2018 do CFM. Nesse momento está liberada a consulta à distância mediada por novas tecnologias. Então, pode ser realizadas consultas. Nesse momento, só para ficar claro, tem que se
eu sei que é uma coisa muito difícil, critérios subjetivos, mas nesse momento vai muito do bom senso do profissional médico lá na ponta quando for realizar o uso dessa nova tecnologia. Entendi. Eu vejo que isso é uma via de mão dupla, né? Isso tem benefício para paciente e médico, né? Nesse sentido, né, eu estava lendo uma reportagem no final de semana, e aí tem a questão toda da prática do exercício da profissão para profissionais que não são, por exemplo, do estado onde o profissional está registrado, né? Isso, lógico, isso vai permitir que, por exemplo, um paciente no exterior seja atendido pelo seu médico aqui do Rio Grande do Sul, por exemplo. Ou existe alguma espécie de... Não, nesse momento, ainda não dessa forma. Por quê? Porque, principalmente na questão da teleconsulta, na consulta mediada à distância, é quase para o médico fazer uma triagem. Porque, por exemplo, assim, vamos fazer que eu estou te atendendo aqui, mediado à tecnologia. Olha, talvez se tu tiver com uma inflamação... Eu vou usar termos bem leigos, para ficar mais claro para todos. Está com uma inflamação na garganta ali, essa inflamação provavelmente é uma amidalite e talvez eu tenha que prescrever um antibiótico. Tudo bem, eu posso fazer essa consulta totalmente à distância. Olha, mas de certa forma eu estou vendo que está com os nódulos do pescoço, eu teria que examinar. Então, na verdade, tem que ser de alguma forma que eu consiga ter um acesso físico ao médico, se assim for necessário. E pela lógica do bom senso, por aquele médico que me atendeu à distância, né? Não pode ser aquela questão também, não, eu te atendo, mas quem vai te ver na prática, quem vai te ver fisicamente vai ser outro profissional. Então, neste momento de pandemia, que foi realizado dessa forma, e eu até não sei se os senhores viram a nota técnica do Conselho Regional de Medicina, que fez quase um esclarecimento de como usar a tecnologia, no seu última observação, nós colocamos o seguinte, se o médico assim achar necessário, tem que ter condições de ver, de examinar fisicamente seu paciente. Até porque existe a questão da responsabilidade pelo que foi diagnosticado, pelo que foi prescrito, né? Existe alguma espécie de tratamento diferente para a responsabilidade do profissional quando o tratamento ocorre via telemedicina? Acredito que não, né? Nesse momento, porque nunca foi utilizado, nós nunca tivemos que se enfrentar a esse problema ainda, né? Nós não tivemos algum julgamento ético que envolvesse o uso da telemedicina ou alguma infração ao Código de Ética Médica. Então, nós não sabemos nem como nós vamos julgar e como nós vamos se comportar em relação a isso, né? Mas nós sabemos que o profissional, eventualmente, tem que... de repente, eu gostaria de examinar o meu paciente. Eu tenho como fazer isso. Eu também não vou delegar essa responsabilidade do meu exame físico ser realizado por um terceiro. Entendeu? Não, eu faço o diagnóstico, não, mas na verdade, daí o exame físico vai ser realizado por um outro profissional. Isso não dá para dizer, eu não posso delegar o meu diagnóstico e tratamento para um terceiro. Né? Eu entendi. Na verdade, é só para ficar claro, eu acho que para todos, a telemedicina e as novas tecnologias têm que ser incorporadas para gerar benefício no diagnóstico e tratamento dos pacientes. Então, tem que ficar muito claro. Ela não é um fim por si só, ela é um meio para melhorar o atendimento médico. Certo. Pegando esse gancho, eu gostaria de fazer uma consideração aqui com o Dr. Fabiano Menck, né? Porque a lei que foi sancionada na semana passada, né? Ela veio com 2 vetos, né? Mas um deles nos chama especialmente a atenção, né? Foi retirado do texto a aceitação de receitas médicas assinadas eletronicamente, né? Ou com assinatura digitalizada. Ou seja, segundo o texto, somente assinaturas digitais ali são válidas, doutor Fabiano. Por que nesse veto, né? Qual que é a implicação de uma assinatura digitalizada, uma assinatura eletrônica e uma assinatura digital, né? Isso tem alguma coisa a ver com segurança? Como é que funciona isso? Guarda. Fabiano. Primeiramente, muito boa tarde, Luciano, e aos demais participantes aqui da mesa virtual e também os que estão nos ouvindo, assistindo. Boa tarde, noite, né?
Queria agradecer o convite, né, e assim, a honra de estar aqui presente com os colegas, né, Dr. Renato Sabatini, né, que eu venho conhecer agora virtualmente, mas que já conhecemos de nome, né, o Dr. Luiz Gustavo Chiatac também, que é um parceiro de longa data da área de tecnologia da informação, grande prazer, e o Dr. Eduardo Neubar Trindade, que aqui no Rio Grande do Sul, presidente do CREMERS aí, é uma personalidade bastante respeitada, né, pela sua gestão aqui à nossa frente. E cumprimentar pela iniciativa. Bom, essa questão, eu queria só localizar onde aconteceu o veto, tá? No âmbito da Lei 13.989, o artigo 2º, que é o caput, ele autoriza, nesse tempo, isso é muito importante dizer, né, durante a crise ocasionada pelo coronavírus. Então, é uma regra transitória. Nós temos, inclusive, projetos de lei de outras áreas do direito que estão tratando de regras transitórias só para esse momento. Não está se mudando muito legislação, mas só está suspendendo ou fazendo regras transitórias. Então, o espírito dessa lei é da transitoriedade. Então, autoriza a telemedicina e no parágrafo único desse artigo 2º constava, e aí foi o veto, a seguinte previsão. Durante o período a que se refere o caput, serão válidas as receitas médicas. Então, receitas médicas apresentadas em suporte digital, desde que possuam assinatura eletrônica ou digitalizada do profissional que realizou a prescrição, sendo dispensada a sua apresentação em meio físico, ou seja, dispensa o meio físico e o meio digital escolhido seria a assinatura eletrônica ou digitalizada do profissional que realizou a prescrição. Nas razões do veto, é importante que se diga, porque tem uma mensagem de veto da Presidência da República e sempre há uma justificativa para quem talvez seja leigo no direito, não saiba disso, mas há uma justificativa por que se vetou isso. E ali está dizendo a Casa Civil que ofende o interesse público e gera, inclusive, risco sanitário esses métodos de comprovação de autoria no meio digital, por equiparar a validade e a autenticidade de um mero documento digitalizado de fácil adulteração ao documento eletrônico com assinatura digital com certificado ICP Brasil. Então, as razões do veto fazem um paralelo com a assinatura digital ICP Brasil. E, claramente, aqui, a Presidência da República considerou que o mais adequado seria a previsão do receituário utilizando o certificado digital ICP Brasil. E aqui é importante, porque a pergunta, Luciano, ela veio nesse sentido da distinção dessas modalidades de assinatura eletrônica. Perfeito? Então, a gente vê muita incompreensão nessa área e é importante dizer o seguinte: a assinatura eletrônica para as leis que reconheceram esse mecanismo e para a doutrina jurídica, ela é um grande gênero. Então, a assinatura eletrônica é um grande gênero. E as espécies são os diversos mecanismos de atribuição de autoria e de assinatura no meio virtual. Então, nessa área, é uma assinatura eletrônica, por exemplo, a posição do nome digitado no final de uma mensagem. Tá? Um documento eletrônico simples, muito simples, como eu estou colocando aqui. Também é uma assinatura eletrônica, uma assinatura digitalizada, que é a imagem escaneada, né? A imagem da assinatura escaneada. Também é uma assinatura eletrônica, um dado biométrico. E também é uma assinatura eletrônica a assinatura digital com certificado digital ICP Brasil. Então, tem essas gamas, né, nesse gênero amplo de assinaturas eletrônicas. Bom, as leis mundo afora equipararam a assinatura manuscrita de próprio punho às assinaturas digitais que utilizam criptografia assimétrica. Por que isso? Tá? Porque tem uma quebra do que se chama chave pública e chave privada, de modo que nessas infraestruturas que utilizam assinatura digital com chave de criptografia assimétrica, se tem uma garantia maior de que um elemento fica na posse do titular da assinatura, que é a chave privada, que nós conhecemos, que fica nesses smart cards ou tokens, que dá uma robustez maior de que aquela pessoa assinou aquele documento. Então, o governo viu aqui que os outros mecanismos, como assinatura digitalizada e assinaturas eletrônicas outras, seriam inseguros e não seguros como a assinatura digital ICP Brasil. E um esclarecimento. Por que a assinatura digital ICP Brasil é segura, ou seria mais segura, e o governo assim considerou, além do elemento da criptografia assimétrica que nos dá essa garantia maior de que a pessoa está vinculada, né, a
a uma chave privada e, portanto, uma garantia maior que ela mesma? Porque no âmbito da ICP Brasil, as pessoas são identificadas mediante a sua presença física. Até tem uma regra transitória agora para o tempo de Covid também, uma outra medida provisória, que está liberando outros mecanismos, e o ITI está regulamentando para ser possível que se receba um certificado digital transitório também, pelo prazo de 1 ano, por videoconferência. Mas a regra da ICP Brasil, por isso que leis de outras ICPs, por exemplo, ICP alemã, francesa, italiana, equipararam a essa assinatura digital com criptografia simétrica e presença física na identificação dos usuários. Então, é por isso. Nós estamos acostumados a diversos mecanismos de atribuição de autoria para assinar ou simplesmente para entrar em ambientes na internet, onde nós mesmos atribuímos a nós próprios uma senha, né, que vai também ficar armazenada no banco de dados do site que nós estamos entrando. Então, a segurança disso é bastante relativa. E aqui estava, me parece, né, o temor do governo federal e, por isso, o veto nesse dispositivo. Até eu andei olhando um comunicado, talvez o que ataque possa até nos esclarecer melhor depois, da SBIS, né, junto com o Conselho Federal de Farmácia, onde eles tocam também, porque tem uma portaria do Ministério da Saúde que abriu um pouco mais também e preveu outras possibilidades que não só a assinatura digital ICP Brasil para assinar esses documentos médicos e as prescrições. Então, tem uma crítica muito grande a isso também, porque jogaria um pouco de insegurança jurídica aí, afetando a própria saúde pública pelo uso descontrolado, né? E a gente sabe que o Brasil tem muita fraude. Vocês, a SafeWeb, conhecem a área da certificação digital. Kia, se tu quiser te manifestar, já que tu foste citado aí, né? Ou a SBIS foi citada, né? Acho que seria bacana a tua colaboração agora. Tá joia, Luciano. Antes de mais nada, boa noite para todo mundo. Obrigado aí pelo convite, Luciano, pela viabilização também aí, Sabatini, né? E um prazer estar novamente aí, Eduardo e Fabiano, já acho que nos encontramos no CERT Fórum, né? Por sinal, o Sabatini foi palestrante lá nesse último CERT Fórum, Fabiano. Não sei se você teve a oportunidade de assistir, né? Mas foi um grande evento aí que acontece, organizado pelo ITI lá em Brasília. A gente está sinalizando, inclusive, Luciano, essa questão do veto, né? Trouxe aí está trazendo, né, muito questionamento agora que a gente tem recebido, se então foi vetado a possibilidade da emissão da prescrição eletrônica, né? E acho que a gente até emitiu, deve ter saído agora, até um comunicado da SBIS falando que não, né? Não significa, o veto não está proibindo a prescrição eletrônica, né? Simplesmente ele omitiu essa questão desse instrumento normativo, se é isso que eu entendo, Fabiano, né? Já que a gente tem outros instrumentos normativos também que já versam sobre essa questão, né? E tem aí a portaria do Ministério da Saúde, né? 467 agora também, que saiu tudo nesse momento de Covid, tudo aqui é do mês 3 ou do mês 4, e também já um posicionamento da própria Anvisa, com a nota técnica número 7 de 2020, em resposta a um questionamento do Conselho Federal de Farmácia, em que a própria Anvisa ela esclarece que sim, é possível a emissão de receitas, de categorias de receitas, né? Aí o que acho que é importante, e isso que eu volto a sempre ressaltar nesses nossos encontros, é que, naturalmente, a gente tem aí algumas informações que não são exatamente harmonizadas, né? O legislativo está com a cabeça numa situação e tem um linguajar, né, quando faz ali uma lei, o executivo tem outro, quando faz uma medida provisória. Claro que isso vai lá para o Congresso também, mas são momentos, né? O Ministério da Saúde está com outro, a Anvisa está com outro, o CFM, o CFF, os conselhos regionais. Então, ou seja, acaba, obviamente, complicando um pouco, mas o que eu acho que é importante, aí que está essa visão, talvez, de quem vem um pouco de fora, olhando
do ponto de tecnologia e um pouquinho do ponto legal, e para isso também a gente se ampara muito nos especialistas da parte do direito, é que a gente precisa fazer a coisa efetivamente funcionar fim a fim. Ponto. Ou seja, um médico precisa prescrever e essa receita precisa ser dispensada lá na farmácia. E para a receita ser dispensada na farmácia, a farmácia segue o CFF, a Anvisa, o farmacêutico é fiscalizado pelo CFF, a profissão. A farmácia, como instituição, né, como loja, é fiscalizada pela vigilância local, que é regulamentada pela Anvisa. Então, também, ou seja, a gente tem que dar uma harmonizada nessas questões para que a gente consiga fazer de fim a fim. Então, na visão da Anvisa e nas conversas que a gente teve com a Anvisa, o que nos ficou claro, né, na posição da Anvisa era que as receitas azuis e amarelas, por elas terem um controle adicional, não dava para fazer eletronicamente. Isso daí conversas anteriores ao Covid, hein? Mas, e que eles falaram de um projeto que está em curso já há algum tempo em construção, um projeto de unificação dessa numeração, centralização, e que, ok, né? Está acontecendo, então eles meio que falaram o seguinte, olha, essas receitas, espera que daqui a pouco a gente vai ter uma solução. No entendimento da Anvisa, os antimicrobianos e as receitas controladas de controle especial, as brancas, né, que tem retenção, essas sim poderiam ser feitas mediante assinatura digital ICP Brasil, que no entendimento da Anvisa é o que teria aí o resguardo. E esse questionamento ele foi importante para a Anvisa, porque quando a gente lê a 344, que é a resolução a RDC da Anvisa, que regulamenta essa questão, e que trata de outras coisas, tráfico de drogas, opioides, mas diz lá, né, a retenção da receita. Como que a gente vai reter uma receita eletrônica? Né? Fazer anotações no verso da receita. Puxa, se a gente apresenta o eletrônico, e qual é o verso disso, né? Então, essa que era uma preocupação nossa, quando, no entendimento da Anvisa, ela falou, não, tudo bem, a retenção da receita, ela vai reter o eletrônico, né? Primeira via, segunda via, não tem isso, não tem problema, retém o eletrônico. Anotação no verso, pode fazer, imprimir, fazer anotação, né? Mantém o eletrônico e mantém a cópia impressa, né? Com a possibilidade, ainda a Anvisa não falou exatamente esse pedacinho, mas do próprio farmacêutico também fazer uma anotação no próprio eletrônico e registrar isso. Né? Então, até me surpreendeu positivamente esse posicionamento da Anvisa, porque mexer na RDC 344 é realmente muito complicado, porque ela é muito abrangente. Então, acho que foi um ganho. Mas tudo isso antes do Covid, né? Mas, então, acho que assim, a gente só precisa harmonizar e trazer um pouco mais de segurança, tanto para o profissional que prescreve, quanto para o profissional que dispensa, quanto para os pacientes, né? Então, acho que esse é o momento, Luciano, que você falou aí, estamos cheios de... Né, a portaria do Ministério também é em tempo de Covid, a medida provisória do ITI que permite emitir um certificado digital sem a comprovação física, né, fazendo a validação presencial por videoconferência, é em momento de Covid. A lei que saiu é em momento de Covid. Então, ok. Né? Então, acho que nesse momento as coisas estão um pouco desencontradas. Quando a gente for falar para o futuro, né, que acho que é a pauta, né, um grande desafio, um grande trabalho nesses próximos meses, trabalhar para ver o que é que dessas regulamentações vão ser consolidadas, né? E trabalhar para que isso seja construído de uma maneira adequada, né? Que seja uma ferramenta que o médico resguarde eticamente o médico, que ele use de uma maneira responsável, que a gente mantenha os controles adequados. Nós temos a LGPD aí também. Com a LGPD, nós temos um ator que na área de saúde a gente sempre valorizou, né, como prontuário do paciente, é um ator importante. Com o LGPD ele ganha um destaque adicional, né, que acho que ainda que a gente tenha falado esse tempo todo que o prontuário é do paciente, acho que os pacientes não introjetaram isso. E a LGPD está martelando essa ideia na cabeça de todo cidadão brasileiro,
de que as informações são nossas, quaisquer, né? E as eletrônicas, as de prontuário também. Então, acho que ele ganha uma importância muito grande e vai começar a exigir os seus direitos, né? Exigir os seus direitos de acesso à informação, de obter essa informação, de obter informações de como essa informação ela é manipulada, né? Então, veja o que está acontecendo tudo nos próximos meses, né? Muita coisa, Luciano, e eu acho que isso abre, né, muitas, gigantes oportunidades, né? E coisas muito boas, né? Acho que o Covid acabou destravando algumas coisas, né, que eram umas discussões, como o Eduardo falou, né, doutor Eduardo, até da questão da telemedicina. Veja, isso aconteceu um ano atrás, que houve essa discussão, né, lá no Conselho Federal de Medicina. Então, vamos agilizar essa discussão. Acho que tem muita discussão. Aquela resolução estava bem abrangente, bem ampla, tem muita coisa que a gente pode discutir em cima dela, mas agora a gente tem uma visão aplicada também, né, que antes a gente não tinha muita experiência. Agora a gente já consegue colocar na mesa algumas experiências do que foi bom e do que não foi bom. E podemos dar uma consertadinha ali nos próximos meses, né? Para falar, puxa, aqui acho que houve abuso, né? Como que a gente mitiga um pouco isso? As operadoras de plano de saúde também agora estão se estruturando, e esse sempre foi uma preocupação da classe médica, uma justa preocupação, porque as operadoras também não ofereçam o serviço, né, o atendimento clínico de uma maneira demais padronizada, né? Doutor Eduardo, depois você encaixa a palavra melhor aí. Mas é uma preocupação. Agora, o que eu digo, assim, eu sou representante da sociedade lá no COPIS, dentro da ANS, vamos trazer essas preocupações para a mesa para que a gente possa também encontrar modos de regularmos. O que é um abuso? Como que a gente consegue, em termos até da própria ANS, lá dentro da ANS, falar o seguinte, olha, pode usar, mas com esses controles. Vamos elencar isso também para que a oferta desse serviço ela seja responsável. Ninguém quer um atendimento de saúde que seja de baixa qualidade, né? Mas vou passar a palavra de volta, Luciano, depois eu falo um pouquinho mais do futuro aí de tecnologia. Perfeito. Eu só gostaria de fazer uma última não, né? De fazer um encaixe agora que ataque. A SBIS, né, enquanto entidade, ela não exerce função regulatória. Ela, né, como tu colocou, né, está querendo trazer junto, para propor a discussão e encontrar caminhos, mas não é uma função regulatória, correto ou não? Exato, ela não é regulatória. Naturalmente, assim, a SBIS ela estabeleceu um processo de certificação de software de saúde. Isso começou com um projeto que foi adotado, digamos assim, um tempo atrás pelo Conselho Federal de Medicina. Ele incorporou isso dentro da resolução do Conselho Federal. Então, digamos, teve uma referência normativa, digamos assim. Mas ela não é regulatória. A gente trabalha muito com a ABNT, mas veja, uma norma ABNT hoje, também, se ela não tiver um instrumento jurídico que a referencie, também não é normativo. Em alguns outros países é um pouco diferente, né? De vez em quando vem uma norma ISO, ela já cai como obrigatória dentro do país. O Brasil não é assim, né? Nem uma norma ISO e nem uma norma ABNT, né? Mas nós trabalhamos muito, então, com as entidades de padrões, e tentamos traduzir esses padrões para algo que seja aplicável, né, na prática dentro da saúde digital. Então, não é normativo, acho que a gente atua como uma referência, né, dessa questão técnica, tecnológica, sempre olhando como que a gente consegue melhorar a assistência por meio da tecnologia. Nós temos um problema de acesso no país, como que a tecnologia pode melhorar? Nós temos um problema de processamento da informação, como que a tecnologia pode melhorar? E a gente acredita que
a tecnologia pode melhorar muito. Hoje, quando a gente fala em DRG, mudança da forma de pagamento, fica muito complicado a gente definir novas formas de pagamento se a gente não tem informação. É uma informação de qualidade padronizada. E os sistemas de tecnologia, eles dão um amparo para isso. Então, hoje, quando um plano de saúde vai negociar com o hospital e fala o seguinte, olha, agora fizemos um pacote, ele custa, vou te pagar 200. Como que o hospital sabe se ele está ganhando ou perdendo dinheiro recebendo 200 por aquele pacote? Que tem serviço, tem produto, ele só vai conseguir fazer isso se ele tiver histórico, se ele tiver base de dados. Se ele não tem, ele vai aceitar sem saber se está ganhando ou se está perdendo dinheiro. Isso quando a gente fala do ponto de vista financeiro. Agora, o que a gente pode ter de benefícios na saúde são gigantescos. Mas eu avancei um pouco na sua pergunta, Luciano, desculpa. Não, tá ótimo. Bom, eu acho que a gente fez assim, a gente teve um panorama assim da situação atual, navegamos um pouquinho aí pelo assunto jurídico, o que agora nos colocou também de uma forma assim, muito clara, né, o papel das BIs nesse cenário. Mas agora eu gostaria de falar das oportunidades, e para isso eu acho que é importante a gente chamar aí o doutor Renato, né, nosso querido anfitrião. Doutor Renato, o próprio Fabiano Menck, né, citou agora há pouco a questão da ICP Alemanha, Itália, ou seja, referenciou aí outros países, né? Nesse assunto telemedicina, né, antes de lhe questionar sobre a questão das oportunidades, nesse assunto da telemedicina, se a gente traçar um paralelo, por exemplo, o Brasil com países europeus, Estados Unidos, Canadá, como é que a gente está, eu diria, tecnologicamente falando? Estamos, digamos, do mesmo nível, estamos para trás? Porque, por exemplo, a área de bancos, é notório que o Brasil usa tecnologia de ponta, né? Mas, quando a gente fala em telemedicina, né, lógico, pelo assunto estar tão em voga agora, né, pela precocidade do assunto, eu entendo que a gente ainda tem muita coisa para avançar. Então, eu gostaria que o senhor fizesse esse paralelo e depois, aí, se fosse possível, já entrasse nesse assunto que nos trouxe aqui hoje, que são essas oportunidades, essas até, por que não, né, ameaças e cuidados que a gente precisa ter. Ok, obrigado. Em primeiro lugar, boa noite para todos e todas, pela oportunidade de estar aqui com essa parceria com a SafeWeb, oferecendo esse seminário, que estamos já com 125 pessoas, né? Acho que o assunto tem sempre muito interessante. Eu acho que a pergunta que você fez é o seguinte, como para a gente olhar para o futuro, nós temos que olhar para o passado e temos que considerar o presente, né? Como o Eduardo falou, o presente hoje é de urgência. É uma coisa que já tinha sido pensada muito antes, e estava muita gente que trabalha nessa área angustiada. Por que o Brasil não resolve, se os outros países resolveram há muito mais tempo, a questão da telemedicina? Porque a telemedicina é uma ferramenta, como muitas outras ferramentas que os médicos usam. Mas, de certa forma, também ela é uma mudança conceitual. Por quê? O médico ele faz o SOAP, subjetivo, objetivo, avaliação e plano, né? Que pode chamar também de histórico, exame físico, diagnóstico e conduta. E isso, historicamente, sempre foi feito de forma presencial, por uma série de razões, né? Não em todas as especialidades, mas na maioria das especialidades que a gente chama com contato com o paciente, essa sequência é diferente de um banco, é diferente de qualquer outra coisa. A gente tem que considerar que a medicina é toque, a medicina é proximidade, etc, etc. À medida que a tecnologia foi evoluindo, de comunicação e de computação, se tornou patente que algumas dessas fases, em algumas especialidades, podiam ser feitas à distância. Então, determinados tipos de consultas, etc. Porque o que está em jogo aqui, pessoal, Luciano, não é a telemedicina. A telemedicina existe há muito tempo. A telemedicina existe há 55 anos, tá? Desde que a NASA começou a transmitir dados fisiológicos dos astronautas da cápsula Mercury e do macaquinho, né, que foi primeiro antes do ser humano, para a Terra. Então, a telemetria, o uso de telecomunicação, o uso do computador é muito antigo. Todos os países, mais ou menos na década de 90, já tinham um programa de telemedicina bem estabelecidos. Eu conto com, por exemplo, um país muito parecido com o Brasil, que é o Canadá,
né? Porque lá a única diferença entre nós e ele é a cor do inferno. O inferno lá é branco, aqui o nosso inferno é verde, né? Não tem estrada, só tem índio, não tem recursos médicos, são populações muito dispersas, etc, etc. Eles têm um programa desde a década dos 80, de altíssimo sucesso de telemedicina usando satélite, porque não tinha nem cabo para comunicar essas coisas, né? Mesma coisa nos Estados Unidos, que tem programa de telemedicina desde a década dos 80. A Itália, desde a década dos 80. O Japão. Você pode pegar qualquer país desenvolvido, e eles, por serem desenvolvidos, eles já têm isso há bastante tempo. Agora, o que atrasou no Brasil? Não foi a tecnologia, tá? Porque em 1996 a gente tinha internet já. Não foi a videoconferência. Eu usei, meu primeiro trabalho de telemedicina foi feito em 1985. A banda era de 14K, mas a gente já conseguia falar por voz com essa banda e trocar informações entre hospitais e entre médicos, tá? Então, não foi. O obstáculo foi, infelizmente, de regulação, de regulamentação. Um obstáculo muito forte, ético e profissional, que a classe médica brasileira e outras profissões colocaram há muito tempo. Tanto é que a regulamentação válida até hoje é de 18 anos atrás. Gente, pelo amor de Deus, né? O que evoluiu a internet em 18 anos? O que evoluíram os métodos de telepropedêutica, de imagem à distância, de exame à distância? Hoje você pode fazer até telecirurgia, até cirurgia à distância, robótica. Tem tantos médicos praticando isso. A distância, ela deixa de ser importante em muitos casos. Então, em vez de telemedicina, a gente devia chamar de medicina sem distância, né? A gente vai, eventualmente, tirar o tele da medicina, porque não faz sentido. Telemedicina é medicina, né? O Eduardo também fala isso. A gente só tem que aplicar a diretriz adequada, o consenso do que pode e o que não pode fazer em cada especialidade. Então, a regulamentação ela tem que ser específica por especialidade, por tipo de consulta, por tipo de atendimento, etc. Isso vem sendo discutido dentro do Brasil desde 2002, com um monte de congressos. Nós temos a Associação Brasileira de Telemedicina e Telesaúde, nós temos a Sociedade Brasileira de Informática e Saúde, nós temos a Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica, nós temos a Associação Brasileira de CIEUs em Saúde. Todas essas sociedades sempre fizeram amplas discussões, tanto do ponto de vista tecnológico, e sempre convidaram os conselhos para participarem na discussão para ver como é que fica o aspecto ético e profissional. Tá? Então, aqui é uma discussão assim, muito sem sentido, porque não se fala mais nada a respeito, eu sou contra, eu sou a favor da telemedicina. Eu sou a favor do ultrassom, mas eu sou contra a ressonância magnética. Como a gente diz no interior, para com isso, né? Pelo amor de Deus, cada um... Você pode usar ressonância magnética no pulmão? Não, usa tomografia. Você pode usar telemedicina em psiquiatria? Pode. Você pode usar telemedicina em exame de próstata? Não. Então, quer dizer, são indicações, como qualquer coisa em medicina, tem indicações precisas. Nós estamos lutando uma luta estéril. Tá? Então, você pega, por exemplo, os Estados Unidos, qual que é o mercado lá? Porque o mercado ele não se desenvolve enquanto alguém, como o Kiyotaki falou, não paga. Como é que você resolve as duas perguntinhas? Quem paga? Porque se não tiver reembolso, não tiver remuneração, não tiver previsão em rol de procedimentos, se os planos de saúde não considerarem, se as Unimedes não quiserem pagar, gente, não vai rolar no Brasil, não vai rolar. Né? Vai ficar só aqui na epidemia, porque todo mundo está com medo de ter contato com o paciente, porque vai ficar infectado, e depois volta tudo para trás. Hoje, por exemplo, eu fiquei sabendo que o Conselho Regional de Goiás proibiu a telemedicina se não tiver exame presencial. Quer dizer, voltou atrás, retrocedeu. Vai ter que ter exame presencial, por favor, usem máscaras, usem face shield, usem luvas, mas vocês vão ter que examinar o seu paciente. Quer dizer, ele ignorou décadas de experiência que mostra que a telemedicina é efetiva, é boa e funciona em determinadas ocasiões. Tá? Então, o que aconteceu nos Estados Unidos? A telemedicina lá teve 2 invernos. Teve um pico, caiu, teve outro pico, caiu, até que o governo falou, pode pagar a telemedicina. Aí explodiu, porque todos os planos de saúde, de repente, viram que a telemedicina é boa, né? Que nem a Gênese da Bíblia, né? E Deus criou a vida e a terra e viu que era bom. Então, eles criaram a telemedicina e viram que era boa.
Agora, como é que paga? Bom, aí vai resolver como é que paga, mas isso aí não é a parte mais difícil. Tá? Então, qual que é o futuro? Na minha opinião, o futuro é o seguinte, a tecnologia já existe, já é praticada em muitos países do mundo de forma adequada, né? Existem empresas nos Estados Unidos que têm 5 milhões de consultas por ano. Aqui no Brasil, o Hospital Albert Einstein tem 3 milhões de vida da Amil para atender, faz centenas de milhares por mês. Então, não é uma não questão essa. A telemedicina já existe, não vai voltar atrás. Agora, o aspecto regulatório, depois da pandemia, é que, na minha opinião, é a grande questão. O que os conselhos profissionais de medicina, de farmácia, de enfermagem, de odontologia vão fazer depois que passar essa urgência? Como que eles vão regulamentar o aspecto mais importante, que, a meu ver, ético, que é o contato direto com o paciente? Tá? Porque as outras formas ninguém fala nada, né? Teleradiologia, tele-UTI, teletrauma, tele-AVC, até teleoftalmologia, o que você quiser. Hoje tem equipamentos na ponta que dá para fazer a propedêutica à distância sem grandes problemas e até com mais fidelidade, até com mais dados do que no exame presencial. Então, o grande problema é o seguinte, o médico, o outro profissional de saúde, ele pode ter contato direto com o paciente sem ter outro médico na outra ponta ou outro profissional de saúde na ponta e não em sistemas em condições emergenciais. Essa é a grande questão que precisa ser resolvida. Porque senão nós vamos voltar tudo para trás. Tá? E seria uma pena, né? Porque como pessoas esclarecidas, né, como o Eduardo Trindade, de CRM do Rio Grande do Sul, sabe que isso não é nenhuma tendência mais, é uma realidade. Nós temos que continuar evoluindo no aspecto técnico, nós temos que educar os médicos e outros profissionais, porque eles não sabem, né? Vocês imaginam a confusão que está, o número de perguntas, o número de dúvidas que a gente tem recebido, nós da área de tecnologia médica, né, de informática médica, nós temos recebido o tempo inteiro as mesmas perguntas. Eu posso fazer receita digital? Por que eu assino a receita digital? Eu posso gravar a consulta? Eu não posso gravar a consulta? Eu sou obrigado a fazer isso? Não sou obrigado. O que é uma plataforma segura? O que é uma plataforma certificada? Eu sou obrigado a usar uma plataforma certificada pela SBIS? Sim ou não? Eu tenho que ter PEP, tenho que ter prontuário eletrônico, eu posso usar o meu velho prontuário de papel para atender à distância? Então, essas dúvidas são normais, acontecem. Porque nunca ninguém ensinou, gente. Nunca ninguém ensinou. Nós temos 320 faculdades de medicina, você conta nos dedos de uma mão quem tem curso de telemedicina para os estudantes. Então, nós pegamos a classe de saúde despreparada para essa liberação. Enquanto que nos outros países, eu trabalhei na Alemanha em 1977, 79. Eu já ensinava telemedicina naquela época na Faculdade de Medicina. Então, nós estamos falando de um grande atraso conceitual, um grande atraso regulamentar e é uma questão de formação de cultura. Então, para terminar, eu só queria dizer o seguinte, Luciano e colegas. Eu acho que nós temos que aprender com o que o Covid-19 deflagrou. Aqueles médicos que eram contra e foram violentamente contra, vocês imaginam a violência que foi, ou contra, né? Até acusações falsas, ameaças, etc., porque eles não entendiam o que era telemedicina, eles confundiam telemedicina com teleconsulta. Esses médicos agora foram os primeiros a correr atrás que eles querem fazer. Tá? Então, eles vão experimentar, espero, vão ver que em determinadas situações é bom para o paciente, é bom para o médico, é bom para o sistema. Ele não vai ser expoliado pelo sistema, como estão falando. Tá? A questão do pagamento do médico, quanto que é honorário, é uma questão que sempre volta também. Uma médica minha, a minha médica endocrinologista, que eu não vou falar o nome, ela falou assim, Renato, eu sou contra esse negócio de telemedicina porque nós vamos trabalhar o dobro e ganhar a metade. Trabalhar o dobro e ganhar a metade. Tá, é claro que o Conselho Regional tem que falar, não, nada disso. Nós temos aqui defesa profissional. Nós existimos, inclusive, por causa disso. Não vai pagar a metade e trabalhar o dobro, não, senhor. Vamos dizer que nem a clínica popular, que tem médico ganhando R$10, tá? Tem médico ganhando R$10. E ninguém fala nada. Os conselhos se posicionaram, lógico. Mas todo mundo achando bom que nem o Uber, pagar R$10 para andar 20 quilômetros. Não é essa a questão.
A questão é a competência profissional e o médico decidir entre ele e o paciente se aquele tipo de atendimento é desejado e aceito pelos dois. Certo, Eduardo? Então, é uma questão de um profissional liberal com o paciente, ele tem a liberdade, segundo a nossa Constituição Federal, nesse relacionamento médico-paciente, estabelecer o que é melhor. Se o paciente falar assim, não, doutor, desculpe, doutor, mas eu queria que o senhor visse o meu filho, não dá para fazer isso agora. Tá bom, então vamos marcar uma consulta presencial. Não, doutor, eu só queria ver se a dosagem está boa, porque o analgésico não abaixou muito a febre. O que o senhor acha? Qual a febre? Ah, está com 38. Não, tá. Quer dizer, existem situações em que a telemedicina é extremamente útil, os médicos vão descobrir isso, e eu espero que seja para o melhor, tá? De modo que a gente possa continuar evoluindo. E o mercado, gente, o mercado é fabuloso, não tem a menor dúvida. Nós somos o segundo maior mercado de saúde do Ocidente, tá? Só depois dos Estados Unidos. E as empresas lá de fora, e as daqui de dentro também, não estão ignorando esse fato. Que esse mercado é muito grande, muito bom, e ele precisa ser bem desenvolvido. Nós estamos numa situação hoje de desenvolvimento acelerado do mercado. Tá? Obrigado. Doutor Eduardo. Não, só fazendo algumas considerações, concordo em grande parte que o doutor Sabatini colocou. Realmente, a telemedicina, eu diria não telemedicina, até uma expressão acho que não é a mais adequada, a incorporação de novas tecnologias para um atendimento à distância, que o paciente e o médico não estejam no mesmo espaço físico, veio para ficar, não resta dúvidas. E ninguém foi contrário, até quando o CFM fez a primeira regulamentação, o ano passado, não aquela de 2002, a de 2018, nós fomos extremamente claros, nós não estávamos contra a telemedicina, a incorporação de novas tecnologias. Nós estávamos contra aquela resolução. E eu acho que de comum Deu uma parada aqui. Dá tchauzinho aí, vocês estão nos vendo? sem contar as áreas de atuação. Nós temos que secar de que forma? Olha, a consulta à distância será feita de que forma? Conseguir discutir lá com o profissional que esteja na Amazônia. Então, por isso, eu acho que para avançar até, todo mundo de comum acordo é impossível ficar contra a telemedicina. Se alguém, por alguma outra questão, ficar com medo de incorporar a tecnologia, é impossível. A pessoa vai passar um tsunami por ela. Não resta dúvida, não tem como ficar contra. O que cabe a nós agora é regulamentar da melhor forma para o paciente. Uma coisa que vai facilitar o acesso ao paciente. E agora vamos aproveitar esse momento dessa pandemia do coronavírus, que agora é quase como se fosse uma situação de guerra. Os maiores momentos que mostram a evolução do tratamento das doenças é as situações de guerra. A Segunda Guerra Mundial talvez tenha sido o momento que a medicina mais avançou num curto espaço de tempo. Agora vai acontecer a mesma coisa da telemedicina em relação ao coronavírus. Agora temos que ver como vamos fazer isso para garantir segurança ao paciente e segurança ao médico. Também consulta por WhatsApp não é viável, porque não tem nenhuma segurança no WhatsApp, salvo uma situação de urgência e emergência. Mas fora isso, que agora tem que ficar claro como nós vamos garantir, fico feliz até que o doutor Mendes esteja aqui, como nós vamos garantir segurança até jurídica nessa relação médico-paciente. Isso é muito importante. Em relação à segurança também até ao profissional médico e a gerar até segurança para o paciente, né? São todas essas questões que têm que ser levantadas. Porque, ponto pacífico, ser contra a telemedicina é impossível. Não se tem como. Agora tem que se ver como que ela vai ser regulamentada de uma forma segura, né? Doutor Fabiano, essa questão do WhatsApp, né, que o doutor Eduardo aí citou, né, a troca de informações médico-paciente, o WhatsApp, todos nós sabemos, né, que é uma excelente, né, provavelmente é o aplicativo mais utilizado por todos nós, mas certamente não é a ferramenta ideal para
esse tipo de relacionamento. Do ponto de vista legal, né? Do ponto de vista legal, quais seriam aí, digamos, os cuidados, né, que o profissional precisa estar atento, né, nesse cenário aí pode dizer de crise, porque foi isso aí que deu todo o boom, né? Do ponto de vista legal, quais são os cuidados, né? Por exemplo, o doutor Eduardo citou o seguro também. É interessante fazer um seguro se não for através de WhatsApp. Existem plataformas que oferecem segurança. Mas se o cara usar o WhatsApp e vazar uma informação dessas, como é que fica esse tipo da questão médico-paciente? Bom, Luciano, essas colocações são bastante oportunas, né? Se a gente fosse pensar assim, né, na ótica de um consultor jurídico, aqui sempre de mãos dadas com os técnicos, né? Que eu acho que quem trabalha nessa área, tanto na área do direito quanto na área da técnica, né, e da medicina, precisa estar de mãos dadas na interdisciplinariedade. Então, eu pensaria, né, que hoje o médico, né, ele precisa, primeiro, aderir ao prontuário eletrônico. Acho que essa aí é quase uma necessidade do momento, porque permite registrar as informações, né, com segurança, porque nós temos soluções que assim atuam, né? O registro, eu acho que o prontuário eletrônico, por exemplo, ele dá uma garantia melhor com utilização de carimbo de tempo do momento em que foi colocada lá a informação. No prontuário físico, por exemplo, um médico pode criar um prontuário depois, mas num prontuário eletrônico com controle de tempo, não tem como eu colocar hoje, em 2020, né, um registro relacionado a 2018. Então, esse é um grande ganho, né? E aí, tem um ponto muito importante, vocês mencionaram o WhatsApp, né, e outras tantas ferramentas, né? O médico tem que estar, para mim, então, ele tem que estar no meio eletrônico, tanto quanto possível, se valer de mecanismos de atribuição de autoria e de autenticação seguros. Aí, bom, no nosso ambiente, o mais seguro, né, que a legislação atribui a possibilidade de equiparação à assinatura manuscrita é o certificado digital ICP Brasil, e tem que atentar a um ponto muito importante que foi aqui salientado pelo Kiataki, que é a questão da proteção de dados. E aqui eu queria me concentrar um pouquinho nesse aspecto, que é o seguinte: a LGPD, ou Lei Geral de Proteção de Dados, é para entrar em vigor em agosto desse ano, mas todos devem ter conhecimento que passou pelo Senado um projeto de lei de autoria do senador Anastasia para prorrogar a vigência da LGPD para o início do ano que vem. Só que esse projeto ainda passa pela Câmara dos Deputados. E lá foi gestado esse projeto. Então, é muito possível, e há um forte movimento para que esse artigo do projeto seja suprimido, para que a Lei Geral de Proteção de Dados passe a vigorar, sim, em agosto desse ano. E aí coloca uma obrigação que está presente mais para o final da LGPD, que é a de segurança, que é conhecida de todos nós na área da tecnologia da informação, que é a segurança da informação. Mas, ou seja, o profissional, clínicas, médicos, hospitais, etc., vão precisar tratar com muito cuidado os dados dos pacientes. Já precisavam antes da LGPD entrar em vigor. O que a TAC chamou a atenção aqui, o quão mais importante fica a questão da proteção de dados com a LGPD. Muito embora já tenha um regulamento um pouco setorial da área médica. Mas essa questão da segurança da LGPD é muito grave. Tem sanções que podem... Aí também é uma outra questão de quando vai entrar em vigor as sanções, né? Porque por esse projeto de lei do Senado, entraria em vigor as sanções no meio do ano que vem. As sanções, eu estou dizendo as multas, né? As penalidades da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu vejo que para o médico hoje se resguardar mais, ele precisaria adotar soluções de prontuário eletrônico mais seguras, com registro, né, do seu atendimento, se valer de mecanismos de atribuição de autoria e de integridade daquela informação com assinatura digital e se preocupar muito que os mecanismos que ele utilizar lidem com a integridade dos dados, porque a questão da segurança e do vazamento é algo que vai realmente ser fundamental. A gente vê nas autoridades europeias de proteção de dados a aplicação de multas, né, em muitos casos bastante altas por causa do vazamento de dados.
E aqui que ataque uma provocação que eu queria fazer, porque muito eu tenho refletido sobre essa questão da natureza dos dados pessoais. E eu te vi falando, e já vi muito isso nas resoluções do Conselho Federal de Medicina, a questão, o dado do paciente, e às vezes as resoluções vão um pouco e voltam na questão da propriedade do dado, chegam a falar que é de propriedade da instituição de saúde, que tem a sua guarda, mas é do paciente. Então, e eu queria chamar a atenção que, na minha ótica, o dado pessoal, e assim consta nas legislações de proteção de dados, eu acho que a medicina tinha que olhar para isso, o dado é relacionado à pessoa, né? Vocês podem ver que não existe em nenhuma legislação de proteção de dados a afirmação de que o dado é da pessoa. Então, o dado, ele é um elemento de uma realidade multirrelacional. Ele vai estar vinculado a mim enquanto paciente, mas ao doutor Eduardo Trindade enquanto médico, se me atendeu. Então, e a pergunta que a legislação de proteção de dados e setorialmente na área médica vai se fazer é quem, em quais circunstâncias, pode utilizar esse dado. Qual o limite disso? É evidente que o paciente, é evidente que o titular dos dados é para ele, né? A proteção é dele, é da sua pessoa humana, mas o médico pode precisar se valer desse dado para uma defesa no processo, perfeito? Então, esse é um ponto, né? Porque senão nós teríamos um absolutismo do próprio paciente, né? Então, o dado é relacionado a ele, mas o doutor Eduardo, enquanto médico, também se relacionou comigo e ele também tem direito a tratar aquele dado e armazenar, e vai ser responsabilidade se vazar no consultório dele. Perfeito? Só queria chamar a atenção também que na LGPD, os dados relacionados à saúde ganham uma nomenclatura que é dado pessoal sensível, né? Eu acho que todos também, pelo menos aqui os nossos palestrantes são familiarizados com esse termo, né? Um dado pessoal sensível, ou seja, tem uma proteção extraordinária e, portanto, aí uma necessidade ainda maior de manter a integridade e a segurança desses dados. Eu toquei alguns assuntos. Só me permita, Fabiano, com relação a esse dado da pessoa, né? Porque a gente tem visto alguma discussão até da responsabilidade objetiva, né? Em que, ou seja, o titular ele vai pedir, né, a transferência de um dado de um hospital para outro hospital, por exemplo, isso poderia transferir a responsabilidade objetiva. O que eu entendo, sim, veja, né, que o dado também, o profissional, ele tem, não é só que ele pode usar, no meu entendimento, ele tem o dever de guarda, né? Então, é mais do que poder usar, ele tem que ter aquele dado, né? E eu acho que aí que fica uma questão até do consentimento, né? Precisa do consentimento, o que cada um pode ver. Até quando a gente trouxe as melhores práticas de privacidade da informação de fora para o Brasil, né, para colocá-lo no manual da SBIS, a gente observou e trouxemos já o Breaking the Glass também. Ou seja, aquela informação o paciente não quer que acesse. Agora, se o profissional ele acha que ele precisa acessar aquela informação para cumprir uma obrigação profissional, ele que o faça. E depois ele vai se justificar eticamente, mas se ele salvou a vida do paciente, foi bom para todo mundo, né? A gente só precisa ter um instrumento que fala assim, ele acessou, por que acessou, né? E nem o paciente quer que ele acesse naquele momento, né? Mas é uma proteçãozinha adicional. Mas eu vejo aí que o profissional ele tem muito poder e tem aí o código de ética, que ele é fabuloso também, cheio de responsabilidade que traz para o profissional. Mas quando entra nessas suas palavras jurídicas aí de responsabilidade objetiva, pedir para tirar o dado de um hospital e levar para o outro, ok, a responsabilidade foi transmitida, mas o hospital que colheu aquela informação continua com aquele dado. E depois de 20 anos, quando terminar a necessidade de cumprimento regulatório daquele hospital, ele vai ter que apagar. Então, acho que a gente ainda tem um monte de coisa aí que vocês precisam resolver, Fabiano. Desculpa, Luciano. Isso aí, Luciano, isso aí que ataque. É um direito do titular pela lei LGPD, pela Lei Geral de Proteção de Dados, que é quase uma
uma inspiração nossa do Regulamento Europeu de Proteção de Dados, que é o direito à portabilidade dos dados, de levar junto consigo. E quanto à responsabilidade civil na LGPD, tem muitas discussões se a regra da responsabilidade civil da LGPD é de natureza objetiva ou subjetiva. Mas eu queria chamar a atenção do aspecto que é o seguinte: no âmbito da Lei Geral de Proteção de Dados, tem resguardado uma comunicação com o direito do consumidor, perfeito? E todos devem saber que lá o direito do consumidor, a responsabilidade civil dos profissionais liberais é subjetiva, tá? Então, bom, o médico, considerado médico individualmente, na minha ótica, fica resguardado pela responsabilidade civil subjetiva com relação à proteção de dados do paciente também, numa comunicação que faz da LGPD com o Código de Defesa do Consumidor. A LGPD, ela preservou muito os direitos do consumidor e tem essa regra de comunicação. Luciano, se você deixar, a gente fica aqui falando a noite inteira. Você está ferrado. Eu estou vendo. O doutor Eduardo tinha pedido a palavra antes, né? Então vamos deixar para ele agora. A única coisa que eu coloco até para os senhores agora, não falando nem como presidente do Conselho Regional de Medicina, falando como médico. Nós temos que fazer uma legislação e um regramento que facilite a vida de todos. Nós não podemos dificultar, porque até uma das contrariedades de alguns dos argumentos contra a telemedicina em 2018. Muito também era para aquela questão, olha, está se criando, era muito mais fácil pegar uma folha de papel, dar uma receita e carimbar, e vai, ó, pega aqui, toma aqui, paciente. Então, por isso, quando for fazer, até agora, as autoridades do direito, o pessoal da informática e saúde, nós não podemos criar mais regras que tornem mais difícil a incorporação das tecnologias. Isso que tem que ficar muito claro para todos. E essas questões até, claro, vai ter que ser discutidas, mas a questão da guarda desse prontuário é importante tanto para o médico quanto para o paciente. Eu também quero que os arquivos do meu paciente, eu tenha uma forma de acessar, se algum dia eu for questionado judicialmente ou eticamente num conselho por um paciente. Olha, eu quero ter acesso, olha, o que eu prescrevi para ele não foi isso que ele está dizendo. Está lá, registrado no prontuário eletrônico, na minha receita eletrônica está lá o que eu realmente prescrevi para ele. Então, essas questões têm que ficar claro. O prontuário é do paciente, mas sob a guarda da instituição. E a portabilidade, a outra instituição que receber também vai ter que seguir os regramentos em relação à confidencialidade. Não é porque eu transferi do hospital A para o hospital B que o hospital B vai poder disseminar as informações que, na verdade, quem era a guarda do hospital A. Então, só para tornar isso mais claro, nós temos que fazer um regramento que não afugente os profissionais da tecnologia. E sim que eles sintam facilidade, porque daqui a pouco a gente começa, daí quase, eu posso falar um mediquês, termos técnicos médicos, talvez não entendam, e quando vocês começam a falar o juridiquês, termos informáticos, eu já me assusto. LGPD? Mas LGPD é tanta coisa que o teu governo transferiu a data. Como é que funciona? Não, isso eu nem quero, eu estou com o meu consultório bem de pacientes aqui, eu nem vou incorporar essa tecnologia porque é tanta dificuldade. Agora se incorporou para a questão de guerra, porque senão não teria como atender. Então, só para deixar claro para todos, principalmente, o ser humano, o ser humano, não é questão biológica, isso é uma questão física, vai pelo caminho mais fácil. Então, vamos tentar tornar a incorporação dessas novas tecnologias, o seu regramento fácil, a incorporação para todos. Perfeito. Senhores, nós tínhamos programado 1 hora de debate, né? Como a gente atrasou um pouquinho no início, a gente se estendeu aqui agora mais esses 13 minutos. Tem algumas perguntas ali e eu vamos, enfim, tirar um relatório de todas elas, depois responder elas individualmente, aquelas que ainda não tenham sido respondidas, tá? Mas eu vou encaminhar aqui uma ao vivo agora para o doutor Renato, né? Doutor Renato, ela pergunta assim, Shellen Zancanella, né? O arquivo da receita controlada não é invalidado quando o farmacêutico assina a dispensação? Tinha entendido que esse era o controle para a receita não ser usada mais de uma vez. Mas isso é difícil de fazer, né? Porque se você tem um arquivo, mesmo que encriptografado, você pode copiar ele quantas vezes você quiser em várias farmácias diferentes. Então não é assim que se faz. Isso é totalmente errado.
Tá? E se você for ver a experiência dos outros países, como Portugal, Espanha, Canadá, Estados Unidos, você tem uma coisa, um intermediário, o middleware, que se chama barramento. Tá? Então, quando o médico receita, ele não manda nem para a farmácia nem para o paciente, ele manda para o barramento. Por exemplo, o estado de Indiana processa 30 milhões de consultas, de receitas por mês, para todo o estado. Nos Estados Unidos, cada estado tem o seu barramento, que se chama barramento de interoperabilidade, para pedido de exame, para resultado de exame, para a ida da receita e para a volta da receita, que é a inativação da receita, porque já foi retirada pelo paciente. Então, está se fazendo tudo errado, não é assim tecnicamente que se resolve. Tá? Você tem que ter esse barramento, então o que o médico faz? Ele faz, assina, o dentista gera a receita digital, assina a receita digital, ligada a um número inambíguo de identificação do paciente, geralmente o CPF, mas pode ser também o CNS dele, ou até a carteirinha da plano de saúde, envia para esse barramento, onde ela fica armazenada até o paciente chegar na farmácia de escolha dele, porque você eticamente não pode indicar uma farmácia, certo, doutor Eduardo? Não pode. Certíssimo, quando não ele pode. chega naquela farmácia, o que acontece? O farmacêutico pega a carteirinha dele, entra no computador, no barramento, puxa a receita, e na hora que ele fala assim, aviado, volta para o barramento com o bit lá, dito que foi retida a receita. Tá? O paciente não encosta a mão em receita, esse negócio do século XVII, do século XVI, negócio de dar papel para o paciente e ter que receita com papel carbonado. Pelo amor de Deus, nós estamos no século XXI. Já tinha que ter feito isso há muito tempo. A Anvisa já tinha o projeto pronto há mais de 5 anos, de fazer a receita digital através do barramento. Inclusive, uma coisa interessante do barramento é que você pode ter um histórico, né? Como aqui o pessoal da Nexodata está fazendo, é um repositório que tem um histórico de todas as receitas do paciente, tá? Devidamente protegida, etc. Tal, que os Estados Unidos usou para acabar com aquele negócio do Breaking Bad, né? Que a pessoa pagava para o mendigo ir na farmácia comprar desentupidor nasal para ele fabricar metanfetamina. Vocês lembram disso? Hoje não é mais possível fazer isso, porque todas as receitas controladas, como é o caso lá nos Estados Unidos, são todas armazenadas num lugar só. Então, 100% dos softwares de PEP nos Estados Unidos e 98% das farmácias trabalham com esse sistema, que é um padrão que foi desenvolvido, um padrão proprietário que foi desenvolvido nos Estados Unidos e que é usado até hoje. Então, nós estamos fazendo errado. A gente precisa fazer inicialmente por cidades, município ou por estado, ou eventualmente o DataSUS fazer um barramento nacional de interoperabilidade. Tá? Inclusive, hoje à noite, agora às 20 horas, nós vamos ter outro webinar do HL7 sobre padrões de interoperabilidade, barramento de interoperabilidade em documentação clínica, que vai ser dada pelo Rochael Ribeiro, que é um dos maiores especialistas aí do Brasil nessa área, que trabalha na InterSystems HealthShare. Então, aqui, esse problema que está acontecendo, ele é muito confuso, ele vai gerar muita fraude, ele vai gerar muita incerteza. Ou você trabalha com uma plataforma de prescrição, né, como a Solis, a Memed ou a Nexodata, outras que estão surgindo, ou você entrega isso para um consórcio ou para o poder público para operar o barramento de interoperabilidade. Que não é para ser N para N, não é para ser N para N, nem 1 para N. É N para 1 para N. Né? N médicos, 1 barramento, N farmácias. Isso vai facilitar muito para as redes de farmácia entrarem, porque para elas vai ser um território neutro. Tá? Para o paciente, vai ser também uma livre escolha. E o mais importante, gente, não pode usar uma plataforma de prescrição que não aceite o certificado digital dele. Eu só trabalho com a Solute. Não pode. Tá? A SBIS não aceita esse tipo de coisa. Tem que trabalhar com qualquer certificado, A1, A2 ou A3, ICP Brasil, e não do fabricante específico. Para isso que foi desenvolvido o padrão. Você pode trabalhar com qualquer um. A Elisa perguntou, eu posso usar o meu eCPF para assinar receita digital? Claro que pode, Elisa. Agora, se o seu software não permite, ou se ele usa só da CertSign, ou da Solute, ou da Vale, do sei lá quem for, você está fora da padronização. E nós temos que ficar atentos a esse aspecto, porque isso pode gerar reservas de mercado. Tá? Isso pode ser, inclusive, contra o Código do Consumidor. Isso pode ser, inclusive, gerar uma denúncia no Copom.
Então, quer dizer, nós temos que apelar para padrões para fazer esse sistema funcionar direitinho. É só ver o que está acontecendo nos outros países, gente. Inclusive, em Portugal, o cidadão tem o registro de identidade civil, o RIC, que é um certificado digital também, é um smart card. Então, quando ele vai retirar a receita na farmácia, ele tem que se identificar com o certificado digital dele. Aí você pode falar, nossa, doutor Sabatini, isso é utópico, isso nunca vai existir no Brasil. Nós temos votação eletrônica, nós temos o melhor sistema bancário do mundo de intercâmbio de informação, nós temos tudo quanto coisa, é só querer fazer, é perfeitamente possível a gente ter registro de identidade civil digital para todos os cidadãos brasileiros. É o futuro que eu vejo acontecer, tá? Bom para a SafeWeb, né? Se isso evoluir, mas nós precisamos ter isso sim no futuro, imitando outros países como a Letônia, a Estônia, a Suécia, Portugal, etc., que já tem essa identificação digital do paciente. Perfeito. Seria bom para todos, né, doutor Renato? Não seria bom apenas para a SafeWeb, né? Acho que seria bom para todo cidadão brasileiro. Pessoal, temos aí 10 brincadeira minutos com você, tá bom? Mas a SafeWeb também precisa, né? Pessoal, considerações finais, né? Eu quero começar com o Kiyotaki, né? E fazer só uma pergunta que nós temos aí em outubro, né? O Congresso em Foz do Iguaçu, né? O Congresso Brasileiro de Informática em Saúde. Já cancelaram o Congresso? Ainda não? Como é que está esse negócio? Não, Luciano, não cancelamos, temos bastante discussão, mas a ideia é manter, porque ele também tem submissão de trabalhos, né? Então, toda a academia, os estudantes, né? Os centros de pesquisa mandam trabalhos para esse evento. Então, isso vai acontecer de uma forma ou de outra, Luciano. O que a gente está dizendo é que ele vai acontecer, eu não sei como. Vamos fazer virtual, com apresentações virtuais. Estamos trazendo um pouco aí também desse aprendizado todo. Mas dadas as incertezas, né? Aí talvez o doutor Eduardo é o que mais consiga falar para a gente como que a gente vai estar o mês que vem. Né? Dadas as incertezas, a gente não tem bem o modelo, mas ele vai acontecer, Luciano. E só para fechar aí também nas palavras finais, já agradecendo novamente o convite, Luciano, é dizer, quando a gente fala para o futuro, né, e que você estava dizendo, eu acho que essas questões a gente vai superar, logo até essas questões de forma, do prontuário, da ferramenta em si de telemedicina. Aí que desafio que a gente vai ter, no meu entendimento? É o desafio da qualidade do dado, né? Então, a gente vai precisar melhorar a qualidade, trabalhar com terminologias para que a gente consiga fazer um uso dessa informação, um uso de saúde dessa informação. Então, além daquela ferramenta que coloca, né, que conecta o paciente no médico, como que o médico vai fazer esse registro? Né? Como ele consegue fazer esse registro com uma qualidade que esta informação vai servir para uma continuidade de cuidado, por exemplo. Né? Isso é um grande desafio nosso. A gente fala do e-prescribing, que queremos muito, mas a continuidade do cuidado é um grande desafio nosso. Uma pessoa que está num plano de saúde, troca de plano de saúde, troca o livrinho dela, muda os médicos. Como que ela consegue? Né? E não foi ela que trocou de plano, foi a empresa, né? Que a gente dá um mínimo, e a gente ainda está muito atrasado nesse sentido, né? De não conseguirmos ir numa UBS, fazer um encaminhamento para uma especialidade e levar essa informação. Então, acho que esse é um desafio que a sociedade, né, a SBIS, tem que trabalhar ativamente. Acho que nós temos aí a prescrição eletrônica, que é um documento que sai, o atestado, a solicitação de exame e seu laudo, ok, né? Mas vamos trabalhar agora com um pouco mais de informação, com um registro ambulatorial mínimo, um registro de alta hospitalar, né, para que a gente consiga, primeiro, também, além de, né, um olhar clínico, é a continuidade do cuidado, mas a gente tem agora, pela lei, que entregar alguma coisa para o paciente. O que é que nós vamos entregar para o paciente? É um PDF? Né? Quando ele pedir pela LGPD, ele tem direito, agora ele pede. E a LGPD diz mais, que o paciente, o titular, escolhe se ele vai querer impresso ou eletrônico. E se for eletrônico, de forma segura e idônea,
Fabiano, me esclarece como que a gente, né, entrega uma informação para o paciente, que no caso é o prontuário, de forma segura e idônea, né? E qual informação que a gente vai entregar tudo que a gente tem? Não sei também. Então a gente tem que trabalhar, doutor Eduardo, temos fazendo isso, o que é que a gente pode oferecer para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados como razoável, para que ela cobre do médico, para que ela cobre das instituições de saúde. O que é razoável, que direito que o titular pode ter, que é razoável, porque daí o titular pode chegar e falar, eu quero que o médico A veja, o B não, C não, esse daqui agora sim, daqui a pouco não, porque ele pode revogar também alguns consentimentos, né? Apesar que também a gente já discutiu isso daí, Leandro estava questionando, né? Também, Fabiano, da questão da tutela de saúde, que dispensa o consentimento, acho que a gente não precisa realmente pegar o consentimento, mas ele pode sim pedir que uma determinada informação, quando cessar a obrigação regulatória, seja eventualmente apagada, como que funciona isso, né? Tem esse consentimento para outros usos que a gente vai fazer, e na saúde suplementar também, apesar da saúde suplementar também estar ali com a exceção, mas a gente quer processar essa informação para trazer para esse cliente uma saúde preventiva. A gente vai ter que talvez pedir algum consentimento em algum momento para esse paciente, né? A gente está discutindo agora, o dado da saúde suplementar pode ir para a saúde pública, conectar essas bases, né? O Ministério da Saúde quer fazer isso pode, né? Eu preciso autorizar ou não, mas, ou seja, Luciano, então tem um mar de oportunidades que vão acontecer nesses próximos meses e coisas complexas, né? Que a gente então dá um primeiro salto que a gente conecta. Agora a gente precisa olhar para a informação com terminologia, com uma estrutura de dados melhor organizada, para que a gente possa ter continuidade do cuidado, a gente possa fazer um auxílio ao diagnóstico, um auxílio ao tratamento. Então, essas empresas que estão nos escutando, liguem, né? Já comecem a pesquisar esse futuro, como que a gente vai usar essa informação daqui a pouco. Muito bom. Doutor Fabiano, suas considerações finais aí agora. Agradecendo, Luciano, a oportunidade, né, o convite, eu diria assim, até na provocação ali do Kiataki, realmente, é que a lei, é incrível isso, né? Mas a lei trabalha, muitas vezes, vocês sabem disso, com muitos conceitos que são indeterminados. As próprias resoluções do Conselho Federal de Medicina são assim, em muitos casos, né? A própria resolução lá de 2002, que fala de como tem que ser o mecanismo, né, que vai ser utilizado para a telemedicina, fala lá, num conceito determinado tem que ser seguro, etc. Então, o Kiataki falou que na ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela vai ser fundamental, e por isso que eu acho que nós deveríamos todos estar preocupados pela não vigência da LGPD, porque, na verdade, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, não vem só para policiar e punir, ela vem para colocar regras mínimas que dão segurança jurídica. Então, a ANPD é que vai ficar encarregada desses padrões e de dizer o que é razoável. E aqui uma dica que vocês certamente já viram, mas eu queria chamar a atenção que é o artigo 50 da LGPD, que trata das boas práticas e da governança, certo? E ali está dito que os controladores e operadores, no âmbito da sua competência, né, eles podem, individualmente, por meio de associações, propor regras de boas práticas de governança. Então, está ali a chave, né, para a área médica de já se adiantar, começar a se organizar para propor o que vai ser o razoável na portabilidade. Nós tivemos lá na URGS, ano passado, alguns eventos sobre portabilidade de maneira geral na LGPD, né, assim, de discussão. Nós tivemos gente aqui de redes sociais perguntando como é que era a portabilidade nas redes sociais, mas e como fica isso realmente para o prontuário do paciente, né? Então, acho que vocês poderiam se adiantar nisso. Nós não temos nem a NPD ainda, mas quando chegar, de já oferecer, né, algum indicativo para o que é o razoável na ótica de, né, sujeitos aqui legitimados, né, associações. Né, eu acho que entra bem no caso aí da SBIS, por exemplo, ou outras, o doutor Renato aqui citou, né? Então, um caminho, né, que eu queria aqui, como últimas palavras, indicar para também ter uma participação nesse processo aí. Agradecendo e cumprimentando a todos também.
Doutor Eduardo. Realmente, boa noite. Foi uma discussão de alto nível. Agradeço mais uma vez o convite. Realmente, eu acho que é fundamental a gente fazer essa junção de setores, os médicos em geral, os prestadores, advogados, as empresas que vão fornecer o serviço, os especialistas em informática e saúde, para a gente chegar numa convergência de ideias. Não adianta, de repente, os profissionais da Sociedade Brasileira de Informática e Saúde fazerem excelentes planos na visão deles, nós, médicos, fazermos excelentes na nossa visão, as empresas oferecerem produtos que não estão de acordo com nada disso e que não seguem a legislação. Então, é importante a gente reunir esses esforços para a gente chegar no denominador comum. Então, realmente, a gente tem que saudar, para mim, realmente esse debate foi muito esclarecedor, eu acho que talvez eu também possa ter contribuído de alguma forma, mas isso realmente, esses eventos são muito importantes. E agora vamos ver o lado bom, é que pode ter um lado bom dessa pandemia do coronavírus, para incorporar as novas tecnologias no dia a dia e gerar benefício do paciente, que é o objetivo aqui de todos nós. Doutor Renato, 19h30, no nosso horário combinado, né? Então, quero aqui lhe agradecer de público aí pela gentileza de ceder aí a sua sala no Zoom, né? Muito obrigado. E se o senhor puder deixar uma mensagem final para todos nós, aí seria muito bacana também. Eu só queria me despedir, dar boa noite para todos, agradecer a presença. Nós tivemos mais de 130 pessoas no pico aqui, mostrando todo o interesse que existe nessas coisas atualmente, né? Parabenizar a SafeWeb pela iniciativa e dizer que a apresentação foi gravada, essa discussão toda, e nós vamos disponibilizar a gravação para quem perdeu ou quer rever algum aspecto, né? Eu volto a dizer que eu montei um site chamado Como Montar e Utilizar uma Plataforma de Teleconsultas, que está sendo muito consultada, é acesso gratuito. Tá? Quem quiser mais informação, inclusive tem uma relação das perguntas mais comuns e suas respostas, tem uma palestra minha que explica direitinho como funciona tudo isso, e já está um pouco desatualizada, né, Ketak, porque eu dei a palestra antes do decreto, da lei aí que saiu pelo Senado e pelo Congresso. Mas eu acho que não mudou nada, quer dizer, essa lei aí ela é tão breve, né, tão curtinha, que eu acho que não mudou nada. Mas ainda a gente tem, com certeza, muitas dúvidas e ainda vai haver muito debate em torno disso, né? A Vivian está falando aqui que a gente não devia ser tão complicado, né? A gente devia pegar a experiência dos outros países, adaptar e pronto. Só que nós somos complicados, né? Cada vez que o ministro cai, nós da área de tecnologia ficamos morrendo de medo que vai voltar tudo para trás, né? E a gente está torcendo para que o excelente trabalho que está sendo feito hoje pelo Jackson Barros na divisão de saúde digital e no DataSUS, para procurar uma interoperabilidade verdadeira, o RNDS, o Registro Nacional, o Sistema Nacional de Dados de Saúde, funcione realmente e que possa ter continuidade, né? Nosso grande problema chama-se continuidade. Obrigado, boa noite para todos. Obrigado mais uma vez, Luciano, e todos os nossos palestrantes aqui. Doutor Renato, o nome dela, ela pediu o seu site ali, a Maranélia. Tá. Eu acho que eu tinha colocado no chat, porque é complicado. Espera só um pouquinho. Eu vou colocar no chat aqui de novo. Isso. Esse chat aqui é chato, né? Ele não deixa formar o link. Então vocês vão ter que... Luciano, só deixa eu complementar. Né? Acho que essa questão que a gente tem a possibilidade, porque assim, a gente acredita que o certificado CP Brasil, né, não é que a gente defenda porque goste, etc., mas é porque acaba dando uma autoridade única para a gente validar esse documento. Né? Quando a gente tem diversas instituições, eu acho que, né, isso pode acontecer, mas acaba ficando uma questão local, né? E a gente não consegue ter um padrão, né? E a gente tinha visto a grande dificuldade, uma das maiores dificuldades era o processo de emissão, né? Então, sugiro, doutor Eduardo, até, né, chamar a comunidade médica, testar essa questão da emissão remota, né? Porque, na minha experiência com emissão para médicos, claro que o médico queria se
se o médico dentro do hospital não queria se deslocar, né, até uma autoridade certificadora para fazer a validação, mesmo dentro do próprio hospital, aqueles minutos eram muito preciosos e a gente viu que esse processo está muito facilitado agora. Então, Luciano, até proponho, não sei se o doutor Eduardo já tem o certificado digital, para exercitar esse processo de emissão remoto, né, e online, porque, assim, não acho que é o valor, né, que custe 150, 200 reais agora. Puxa, para você conseguir fazer um trabalho de casa, não é isso que eu acho. Um dos hospitais que eu trabalho aqui exige a certificação já. Então, fora para os hospitais, né? Para os hospitais acho que é até um pouco diferente, mas daqui a pouco, gente, se o Conselho Federal der o certificado já no momento da emissão da carteirinha, pode ser que isso aconteça daqui a pouco, né? Vamos experimentar esse processo novo de emissão por videoconferência. Luciano, assim, mande um voucher para o doutor Eduardo para experimentar isso. Depois ele vem contar para a gente se funcionou ou não. Tá certo. Bom, pessoal, vai começar a cair a ligação agora, então está na hora da gente se despedir. Grande abraço, pessoal. Boa noite para todos. Tá? Bom final de semana. Então, um abraço a todos. Valeu.